Aristoteles, Gios tou Nicomachou ton Stageiron. Aristóteles, filho de Nicomaco de Estagira. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Sua infância foi muito confortável. Seu pai, Nicomaco, era um médico. Sua mãe, Faestis, veio de uma família rica, e eles possuíam uma propriedade considerável perto da cidade de Chalcis na Eubeia, a segunda maior das ilhas gregas. Quando Aristóteles era um jovem garoto, seu pai foi nomeado pelo rei Amintas III da Macedônia, para ser seu médico pessoal. Aristóteles foi então criado e educado por Proxenus de Atarneus, que foi, provavelmente, seu tio e também um médico. Com 17 anos, partiu para Atenas e começou a frequentar a Academia de Platão, um dos mais famosos filósofos de todos os tempos. Por conta do local de seu nascimento, Aristóteles é chamado comumente de o Estagerita. A escola dirigida por Platão denominava-se Academia, e Aristóteles nela permaneceu por cerca de 20 anos. Com a morte do mestre, preferiu deixá-la, dizendo-se insatisfeito com a pouca importância que ali vinha sendo dada ao estudo da natureza. Viajou então por várias partes do mundo grego, que na época era bem mais vasto do que hoje, alcançando, entre outras regiões, o sul da Itália e a Ásia Menor. Foi nesta última região que Aristóteles se fixou por alguns anos. Ali ele se casou e pôde se dedicar a seus estudos preferidos, até ser chamado de volta à sua terra natal. O novo rei da Macedônia queria que ele cuidasse da educação do seu filho mais velho, tarefa que Aristóteles desempenhou por muitos anos. Só deixou a Macedônia quando seu aluno já tinha sido aclamado rei. Futuramente, ele passaria a história como Alexandre, o Grande, devido às suas conquistas territoriais, que incluiriam não só a própria Atenas, mas também a Pérsia. Retomando a Atenas, Aristóteles criou sua própria escola, chamada Liceu, além de organizar uma biblioteca de manuscritos. Aristóteles passou algum tempo viajando dentro das fronteiras do Império Grego, que estudam o mundo natural. Ele conheceu Pitias, com quem ele teve uma filha, também chamado Pitias. Em 343 AC, ele retornou ao seu estado de origem da Macedônia. Lá, com a idade de 41, tornou-se diretor da Academia Real da Macedônia e tutor de Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia. Alexander estava destinado a conquistar uma grande parte do mundo e ser conhecido como Alexandre, o Grande. Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. Aristóteles ensinava-o de 13 anos para 16, dando ao menino bases sólidas em filosofia, medicina, moral e as artes. Na idade de 16 anos, Alexander tornou-se governante da Macedônia na ausência de seu pai. Equilibrado contra este altruísmo, Aristóteles não gostava dos bárbaros que viveram a leste da Grécia Antiga. Ele pediu que o jovem Alexander conquistara estas terras tratando as pessoas como animais. Alexander passou a conquistar terras como o Extremo Oriente como a Índia, mas ele se rebelou contra o ensino, em parte, de Aristóteles. Se possível, ele fez alianças com cidades hostis uma vez, em vez de destruí-los, e ele pediu a seus generais e soldados a se casar com mulheres em terras conquistadas. Quando Alexandre morreu, Aristóteles achou mais prudente deixar a cidade. Temia uma reação da população contra ele, pois chegou a ser acusado de ofensa religiosa, o que poderia levá-lo a ser condenado à morte, tal como já ocorrerá com o ateniense Sócrates meio século antes. Vivendo numa ilha do mar Egeu, morreria apenas um ano mais tarde. Frases e curiosidades. Em seus estudos da natureza, Aristóteles dedicou especial atenção aos seres vivos. Chegou a fazer dissecações em algumas dezenas de espécies animais, classificando cerca de 500 delas de acordo com suas semelhanças e diferenças. Foi o primeiro a considerar que o golfinho não era um peixe, pois possuía placenta, como os mamíferos terrestres. Tal descoberta, porém, seria negada nos séculos seguintes. Seus critérios de classificação,
embora fossem, como era de se esperar, diferentes dos nossos, levarão-no a concluir que haveria na natureza uma hierarquia determinada por modificação nos seres vivos. Só Charles Darwin, em pleno século XIX, voltaria a trabalhar com uma ideia desse tipo, ao desenvolver a teoria da evolução. Aristóteles aceitou a ideia, vigente em sua época, de que tudo na natureza se compunha de 4 elementos: ar, água, fogo e terra. Mas a eles acrescentou um 5º elemento: éter, que formaria o espaço celeste. Concordou também com a ideia dos discípulos de Pitágoras de que a terra e o céu seriam regidos por diferentes conjuntos de leis, pelas quais a terra seria mutável e o céu, permanente. Para Aristóteles, suas conclusões eram verdadeiras, porque se podia chegar a elas através da argumentação lógica. Apesar de todas as observações que fez, ele considerava que a discussão produzia conclusões mais verdadeiras que os fatos constatados através de experimentos. De fato, Aristóteles pode ser considerado o criador do estudo da lógica e seu livro Organon, que trata desse tema. Foi o único, dentre toda a sua obra, a continuar sendo estudado na Europa após a queda do Império Romano. Os séculos seguintes não só esqueceriam as contribuições de Aristóteles ao conhecimento da natureza, como também viriam a utilizar o que restou de seu trabalho para argumentar contra ideias e descobertas que as novas mentes procurariam divulgar. Foram vários, dentre eles, cito Metafísica, Ética Nicomaco e Organono, este último é a coleção de vários outros livros. Frases mais marcantes de Aristóteles: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Você nunca fará nada neste mundo sem coragem. É a melhor qualidade da mente ao lado da honra. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Ter muitos amigos é não ter nenhum. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.